Fala galera, beleza? Bom, vamos lá para mais um vídeo então do canal. Mais uma análise das criptos aí. A gente viu que Bitcoin acabou dando um salto de mais de 35% nas últimas 2 semanas. Bom, muito bem telegrafado no último vídeo. Fiz uma análise bem completa do cenário, como que ele estava favorecendo uma alta para esses ativos mais de risco, e o Bitcoin se incluía neles e realmente ele se beneficiou. Tivemos eleições, tivemos corte de juros na economia dos Estados Unidos, então tudo isso fomentou, tudo isso incentivou com que os investidores tomassem mais risco, entrou muito fluxo. Para você ter noção, tem um indicador que eu quero colocar aqui para vocês, que é a posição da BlackRock, que é a credora do maior ETF de criptomoedas do mundo, e eles simplesmente dobraram a sua posição de Bitcoin. Então eles estavam com cerca de 21 bilhões antes desses acontecimentos macroeconômicos. E durante todo esse tempo que Bitcoin passou lateral, nesses últimos 2 meses, a gente viu BlackRock dobrando de posição. E quando a gente está falando de bilhões, então é muito dinheiro. A gente vê que Bitcoin e as criptomoedas já são realidade no mercado, elas já estão se consolidando e está se tornando um mercado muito grande, um mercado para competir com o mercado de ações. Então, o que a gente está falando aqui não é brincadeira, é coisa séria, beleza? Então, bom, bora lá. Bitcoin subiu, e agora? O que eu faço? Devo comprar? Devo vender? Então, bom, vamos lá. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Quero mostrar aqui o que eu tô de olho, tá? Bitcoin se encontra numa zona importante de preço, tá? Então vocês estão vendo minha tela, Bitcoin do gráfico semanal. Então a gente viu, para quem não lembra, Bitcoin ficou quase 3 meses andando de lado, e quando ele alinhou o gráfico semanal para cima e alinhou no gráfico diário, eu comentei que aqui possivelmente iria ser uma entrada, caso pivotasse para cima. E realmente pivotou, e ele engatou essa maravilhosa alta até esses 2 alvos de Fibo aqui que eu havia comentado no vídeo passado das criptomoedas. Bom, realmente, Bitcoin testou esse alvo de Fibo nos 90 mil pela primeira vez. E sentiu, tá? E sentiu. A gente vê aqui, ó. Ele violinou, voltou para baixo, violinou de novo e agora vem voltando para baixo. Então a gente vê que essa região dos 90 mil, 92.200 no máximo, 92 mil dólares e 200, é uma região importante de preço, é uma região que o Bitcoin vai acumular por mais tempo, tá? Falando... indo também para essa ótica do gráfico diário e falando um pouco dessas zonas de liquidez, dessas zonas de preço que são importantes para o gráfico por ter um alto fluxo de ordens. Então eu quero mostrar também para vocês esse indicador aqui, que é um mapa de liquidação. Deixa eu colocar aqui. Beleza, vocês estão vendo de novo minha tela? Então a gente vê aqui algumas zonas de preço importantes, tá? Então a gente vê essa região que eu demarquei com aquela linha rosa, o 92 mil dólares, 92.400 no máximo. A gente vê mais para baixo ali do preço atual, que seria essa seta na vertical. A gente vê que para baixo tem 87 mil, 87.200, que também é um preço importante. A gente vê que em laranja são ordens bem alavancadas, tá? Em ordens em mais de 100% de alavancagem. Então a gente vê que tem muita gente alavancada ali. Então são zonas de preço importante. Caso essas ordens sejam contra o mercado, um stop desses vendidos aqui iria acelerar mais ainda o mercado para cima, tá? Então caso esses vendidos que estão apostando contra o mercado nessa linha superior rosa, caso eles sejam estopados, o mercado vai acelerar para cima, tá? Caso as ordens, tá, que estão abaixo do preço atual, que seria essa linha rosa inferior, tá, na casa dos 87 mil, caso o Bitcoin venha testar essa região de preço, a gente pode ver um alto fluxo de compra de novo entrando, tá? A gente pode ver esse alto fluxo de compra entrando, porém caso a gente pivote para baixo, a gente já pode ver o Bitcoin fazendo um recuo um pouco maior, visto pelo gráfico semanal, tá? Porém, o movimento de ignição de grandes movimentações do Bitcoin, nas primeiras 2, 3 semanas, não costumam ter essas movimentações mais fortes de recuo, tá? Isso, historicamente, se você voltar no gráfico nos últimos anos, quando o Bitcoin vai engatar uma alta, principalmente pós-halving, a gente não vê ele nas 2, 3 semanas ali dando ignição nessa movimentação de alta forte. A gente não vê ele geralmente fazendo essas movimentações um pouco mais abruptas de correção, tá? Geralmente a gente vê mais uma busca de liquidez, a gente vê geralmente um paviozão comprido para baixo ou para cima, para o mercado realmente buscar mais liquidez para poder se movimentar, tá? Eu já falei sobre essa questão do mercado sempre buscar liquidez, falei no primeiro vídeo do canal sobre análise das criptos. Então é bem interessante você entender esse comportamento das criptomoedas de sempre buscar liquidez, do jeito que é um mercado global, um mercado 24 horas, então sempre tem alguém negociando. E às vezes por um feriado nos Estados Unidos, alguma coisa, às vezes não tem, o mercado não tem tanta liquidez
as baleias. Então eles aproveitam, fazem essa captura de liquidez, buscam stops, eles olham esses indicadores que eu estou mostrando para vocês, vê onde mais tem liquidez e vai buscar e vai induzir o preço e para essas regiões de preço e para essas regiões demarcadas, para eles sim poderem capturar mais ordens, capturar mais movimento, mais ordens no book de ofertas, para eles sim poder colocar a ordem deles, tá? Então, bom, eu sei que é um pouco mais avançado, é um pouco mais específico, mas é importante vocês entenderem que todo mercado é manipulável. E a gente não pode tapar nossos olhos para isso que está acontecendo agora, tá? Então, bom, a gente tem então 92 mil dólares, tá? 90 mil dólares e 87 mil dólares com essa zona de preço importante, tá? Então, pode ser e seria mais viável quando a gente procura por uma oportunidade, seria mais sensato procurar por uma oportunidade em time frames mais curtos, tá? Então, bom, eu sou swing trader, porém ser swing trader não significa operar só pelo gráfico diário ou pelo semanal. Então, posso sim olhar o gráfico de 4 horas, de 2 horas e ver que o Bitcoin agora está fazendo uma acumulação de preço e qualquer realinhamento das ordens ou principalmente um pivô de alta acima dessa primeira linha rosa, a gente pode ver sim uma aceleração de preços para cima, buscando o famoso 100 mil dólares, que eu acho que ainda bate esse ano, tá? Que coincidentemente também é um alvo de FIBO, e não é qualquer alvo de FIBO, é o alvo de FIBO dessa grande pernada aqui. Se a gente projetar para cima, ela 1,61% para cima, daria exatamente nos 104 mil dólares. Fechou? Então, bom, isso é que eu tenho de olho pro Bitcoin, tá? E caso ele perca 87 mil, tá? Seria caso o BTC fizesse uma movimentação tanto quanto parecida com isso aqui ao contrário, tá? Então ele acumular por mais tempo aqui, porém acabar perdendo e vindo até buscar essa linha verde, tá? Que também seria sensato, seria uma correção um pouco mais saudável, tá? E um pouco melhor porque a gente consegue até comprar mais barato e o mercado consegue capturar mais liquidez para voltar a fazer sua movimentação de alta, tá? Então não seria errado, seria um pouco dolorido, lógico, mas seria necessário, em outras palavras, o Bitcoin também fazer esse recuo um pouco mais forte, tá? Bom, vamos olhar outro indicador que influencia muito na movimentação do mercado de cripto, principalmente do Bitcoin, e dita, em outras palavras, se as altcoins irão subir ou não, tá? Tô falando da dominância do dólar, que fez exatamente o que eu falei que iria acontecer, tá? Então, bom, pra quem não lembra aí, nos últimos vídeos, tá, comentei que a dominância do dólar estava num canal de alta, estava rompendo esse canal de alta numa onda um pouco mais complexa. Então aqui, eu até tinha escrito aqui, ó, isso aqui foi uma onda 1, rompendo esse canal de alta, esse canal de alta, fazendo uma onda 2 complexa e engatando uma onda 3. E caso engatasse uma onda 3, provavelmente a gente teria uma operação confirmada no Bitcoin, tá? Foi o que rendeu, peguei mais de 11% desse movimento de 15% de alta e consegui acumular mais Bitcoin para minha carteira. Então, quando ele fez essa terceira onda, rompendo até esse alvo de FIBO, e agora a gente vê um pullback também, tanto quanto pouco complexo, porém, caso a dominância do dólar perca esse fundo anterior, é caminho livre para vir buscar o próximo alvo de FIBO, nos 4%, ou até vir buscar esse fundo aqui na região dos 13,70%, 13,80%, tá? Então, de olho na dominância do dólar, que ela é importante para o mercado cripto de forma geral. Fechou? Bom, então, basicamente, para Bitcoin é isso, tá? Eu vou sempre estar acompanhando ele, tá? Agora, eu vou estar de olho nele, nesses gráficos um pouco mais curtos, buscando um alinhamento, qualquer tipo de alinhamento. Se alinhar para baixo não tem problema, eu espero. Se alinhar para cima, eu entro comprando, porque afinal a gente está numa tendência de alta, tá? Não é normal a gente pegar, abrir o gráfico diário, colocar um IFR, por exemplo, e ficar caçando o topo, falar, ah, aqui é alvo de FIBO, ah, é martelo invertido, então vamos vender. Não é assim que funciona. Se você operar contra a tendência, você vai tomar na cabeça, principalmente nesse mercado, tu vai virar liquidez, você vai virar sardinha de tubarão, você vai virar bom papo teu stop e tu vai perder dinheiro se você fazer isso, beleza? Então, bom, vamos lá, zona muito importante de preço, essas duas linhas rosa, se rompe é pra cima, se romper pra baixo, a gente espera um pouco mais para recomprar no alinhamento, beleza? Bom, mas uma coisa muito importante também, que eu não comentei, é o stop, porque querendo ou não, quando a gente olha o gráfico semanal, a gente está tendo uma ignição de um forte movimento. Quando a gente olha pelo gráfico diário, a gente já fez esse movimento de ignição e agora a gente está esticado. O mercado pede o gráfico diário para ficar harmônico, ele pede por um recuo.
Então, quando eu falo de acompanhar o Bitcoin pro gráfico de horas, seria para recomprar, seria para fazer compras parciais com stop. Porque não adianta a gente compra nos 88 mil dólares, por exemplo, acima da segunda da linha mais baixa, rosa. Não adianta a gente comprar nos 88 mil dólares e tomar um fumo, e caso ele venha, pivote para baixo, pivote contra a gente e venha buscar os 81 mil, por exemplo. Aí sim, se buscar os 81 mil, aí você entra com uma grande parcela do teu capital, com uma parcela maior do seu capital. Então, o que eu quero dizer em outras palavras, é que quando a gente olha pelo gráfico semanal, olha quanto isso aqui já subiu. Olha como as médias estão afastadas uma da outra. Olha como essas médias estão afastadas uma da outra. Então, caso a gente entre pelo gráfico de hora, caso a gente entre num breve alinhamento aqui, porém a gente vem, sofre uma captura de liquidez, que seria a ruptura desse topo anterior, e ao invés de acelerar, a gente entra, acontece alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, alguma coisa, e entra com uma grande parcela vendida. Aí o Bitcoin vem, recua até aqui, por exemplo, até os 80 mil dólares, 81 mil, por exemplo, recua até aqui. E aí? A gente vai ficar tomando fumo? Rezando para subir? Entendeu? Então, quando a gente olha, comprar aqui, nessa região das linhas rosas, é uma operação com alvo longo, stop curto. Perder de colherinha e ganhar de balde, tá? Seria essa a essência de operar criptomoedas. Beleza? Bom, sem tomar muito tempo de vocês, vamos finalizar o que eu tô de olho para altcoins, tá? E é de praxe, tá? É de praxe. Ethereum e Solana. Ah, quais são as altcoins favoritas? Ethereum e Solana. Quais estão boas para operar? O Ethereum e Solana. Sempre, tá? Bom, então um amigo até me perguntou sobre altcoins recentemente. Eu até tinha comentado, tá? Ethereum e Solana. São os maiores projetos de altcoins, são os maiores projetos de altcoins, são as maiores altcoins também. Então, bom, são bem interessantes, tá? E eu comentei semana passada que Ethereum, caso o Bitcoin subisse bastante também, como subiu, seria interessante a gente ficar de olho na movimentação de recuo do Ethereum pós rompimento dessa média móvel de 200, que seria essa linha rosa, junto com essa linha de tendência de baixa, que seria essa linha inclinada preta, essa linha preta inclinada para baixo, tá? Então, qualquer sinal de alinhamento do Ethereum seria interessante. Pelo gráfico diário, também não. Pelo gráfico de minuto, pelo gráfico de horas, tá? 240 minutos ou 4 horas, tá? Então, aqui a gente está fazendo recuo para baixo, porém qualquer alinhamento das médias, as médias realinhando para cima, tá? Então a gente tem essas três apontando para baixo, essas três apontando para cima, porém a gente tem duas aqui apontando para baixo. Então quando tudo ficar alinhadinho para cima, o preço para cima, as médias pintadas de verde e as três médias intermediárias e longas apontando para cima, a gente tem um cenário propício para entrar comprado no Ethereum. A gente vai estar entrando numa boa região de preço, tá? Tendo chance de buscar essas duas zonas, tá? Essas duas zonas de preço médio no Ethereum, tá? Que seria os 3.500 e os 3.800. Não seria um alvo, mas seria um preço que o Ethereum pode retestar futuramente, já que ele está alinhado no gráfico semanal, tá? Quando a gente olha o semanal do Ethereum, a gente viu que ele deu uma pancadona para cima, meio que alinhando também o gráfico semanal. Então, é isso. Vamos aproveitar esse recuo para participar dessa movimentação do Ethereum, que vai dar ignição agora, tá? Que vai dar ignição agora, porque Bitcoin já deu ignição semana passada. Fechou? Solana, mesma coisa. Porém, Solana eu havia comentado que ela tinha essas resistências mais eminentes, tá? Essas resistências que poderiam fazer preço, tá? Mais precisamente essas daqui, tinha essas linhas de tendência para baixo, essas pás de ventilador também, que ele foi rompendo uma, bem legal, movimentação bem interessante. O Ethereum, a Solana, perdão, um pouco mais esticada pelo gráfico semanal, tá? Um pouco mais em linha com o que o Bitcoin tá fazendo, porém o Bitcoin não tinha essas resistências fortíssimas, tá? Então, bom, agora sim, Solana também, Solana também tá no radar, tá? Não vejo nenhum problema em participar também da alta da Solana, tá? Próximo alvo de FIBO aqui para testar seria os 228, lembrando que a gente tem o topo histórico da Solana, que é essa linha laranja dos 260 dólares, tá? A gente também tem esse topo histórico para testar, tem esses alvos de FIBO, então tem a linha vermelha, tem essa linha laranja também para testar. Então, bom, até lá a Solana vai nos dar umas oportunidades interessantes, tá? Bom, quando a gente olha o intradiário também da Solana,
a gente vê ele fazendo uma movimentação um pouco mais parecida com o BTC. Então pode ser que Solana fique nesse ping-pong entre esse alvo de FIBO aqui e entre essa zona de suporte que antes era uma resistência. Tá? Então pode ser que ele fique no somebody love ali, nessa região de preço, para realmente engatar. Tá? Mas alvo mesmo, que eu diria, seria nesses alvos de FIBO. Tá? Tanto que tem FIBOs melhores para serem traçados agora. Mas sim, os $260. Fechou? Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Que a gente está vendo diante dos nossos olhos uma oportunidade de surfar numa movimentação, num mercado interessante. No mercado que eu diria que é o futuro. Tá? E principalmente... a nossa única arma, nosso único escudo contra governos controladores e principalmente governos irresponsáveis, tá? E eu não tô falando só do Brasil, também tô falando dos Estados Unidos, porque não tem outra, não tem outra explicação, tá? Todas as moedas fiduciárias são inflacionáveis. Bitcoin ainda. Bitcoin, quando todos os halvings acabarem, ele não vai ser mais inflacionário. E só vai ter Bitcoin quem tiver Bitcoin. E aí, meu irmão, você quer ficar com uma moeda fiduciária na mão de qualquer governo? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente elegeu um analfabeto pra ficar no poder. Você tem certeza que quer deixar o seu dinheiro, o seu poder de compra, o seu patrimônio nessa moeda? Bom, então repense, tá? Temos uma oportunidade passando diante dos nossos olhos e a gente deve aproveitar da melhor maneira. Então deixa o final do vídeo aqui com essa reflexão. E, bom, é isso. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Tamo junto e é só o começo. E deixa o like no vídeo. Valeu.